estimados, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso curso. Hoje nós vamos falar sobre redação comercial, essa é a nossa aula de número 6. E aqui a gente vai entender redação como redigir, né? Como escrever, obviamente para fins dentro do ambiente corporativo, então fins comerciais. E a gente sempre fica pensando, né? Como é que eu posso melhorar a minha escrita? Como é que eu posso aprender a escrever dentro de um ambiente mais formal? Gente, escrever bem não acontece de uma hora para outra. Isso é uma bagagem, isso é um hábito. Então, por isso que lá nas séries iniciais, os professores ficam falando, leiam, né? Não é papo chato de professor, mas eu digo que é um preparatório para esse momento. Quando você realmente precisar escrever, a leitura vai te deixar uma bagagem de vocabulário, de escrita, de gramática, que vai facilitar no momento que você precisa desenvolver uma redação, né, no sentido de redigir. Então, mesmo que não aconteça de uma hora para outra, todo momento de aprendizagem, como este que vocês estão tendo, é válido, pois você vai se aprimorar, vai se autocorrigir, isso é muito importante. Se você acha que não tem dúvida, que escreve bem, é um passo para que você cometa erros. A partir do momento que você começa a se questionar o seu modo de escrita, já é uma autocorreção quanto a questões que envolvem a linguagem em geral. Então, o nosso material, logo de cara ele pergunta assim: você assinaria um contrato cheio de erros, né, erros de português? Então, essa pergunta ela ilustra bem a importância da redação comercial. Trata-se de uma credibilidade, né? As relações que você precisa deixar por escrito, os documentos, porque a gente fala que até o e-mail é um documento, dependendo de como você tratá-lo, para comprovar, conferir algum processo, alguma atividade que aconteceu. Então, essa escrita ela tem que ser muito clara e muito correta para não deixar dúvidas e para não causar uma má impressão. Então, parece que se você não escrever bem, o seu trabalho também não vai ser prestado de uma forma competente. A maioria das profissões corporativas exige um mínimo de escrita de seus colaboradores, isso é fato. Mas também é fato que ela é diária, que exige agilidade, então quando você tem que escrever um relatório é para ontem, quando você precisa mandar um e-mail é logo. Então é bom sempre se guiar por algumas observações. Esse material, por exemplo, tem um repertório dessas dicas, né, para se autocorrigir, que são muito interessantes. Então, guarde o material para que você sempre olhe. Então, quando a gente fala nesse guia, né, nesse norte, eu separei algumas aí, listei algumas, e elas começam com o uso da primeira pessoa do plural. Vamos pensar nisso, né? Quando a gente fala de pessoa no discurso, é eu, tu, ele, nós, vós, eles. A primeira pessoa, então, é a pessoa eu, do singular. Do plural, é a pessoa nós. Então, a gente aprende, por exemplo, que em argumentação não se escreve eu, me, mim, porque está se referindo a você e a uma opinião pessoal. Mas o nós, ele é aceito. E é igualmente aceito na redação comercial, porque você se coloca no seu grupo. Então, quando você fala nós precisamos, pedimos, gostaríamos, você está se reportando em nome da empresa, então é válido, certo? Claro, você pode escrever eu, porque tem a ver com o seu cargo ou um pedido pessoal, e isso é comum, mas geralmente nos e-mails em que você se reporta em nome da empresa, você vai usar nós e os verbos concordantes com nós. Gostaríamos, estamos, precisamos. Gente, escreva o objetivo da mensagem logo de cara, tá? Lembre de verbos do tipo informo ou informamos, né? Gostaria ou gostaríamos, preciso. Então, se você vai fazer um pedido, escreva logo de cara, solicito tal coisa. Se você vai pedir um orçamento, peço o orçamento. Se você vai convidar, convidamos para. Então, esses verbos que já dão a intenção da sua mensagem, eles são bastante eficazes porque logo de cara você já fala o que você veio, fala o objetivo da sua mensagem e você vai ver que começando com esses verbos,
Você vai direcionar muito mais rápido, escrever muito mais rápido a sua mensagem. E dentro dessa questão de escrever o objetivo da mensagem, então eu informo, solicito, convido, esclareço, você pode e deve fazer parágrafos curtos, nada de fazer aqueles blocos, uniblocos, né? Um parágrafo único, isso fica visualmente confuso. Então, antes de escrever, pontue, faça lá uma listinha do que você vai pedir, do que você vai informar, o que você vai orçar, o que você vai solicitar. Para cada parágrafo, você coloca uma dessas mensagens, um desses objetivos. Então, você vai separar os parágrafos para cada assunto, né? Isso a gente aprende mesmo quando faz aula de redação lá no ensino médio, que cada parágrafo tem um assunto, mas talvez na hora de mandar um e-mail comercial pareça confuso isso. Mas pense nessa questão. Você vai separar pelos verbos de intenção. Solicito, solicitamos, gostaríamos de pedir, etc. Tá? E falando dessa confusão na hora de ler o monobloco, por isso que tem que separar por parágrafos, cuidado com o visual, né? Cuidado com o layout, com a formatação do seu texto. Então, não é porque é um e-mail que pode ser apagado, deletado daqui a pouco, que eu não vou tomar cuidado com aquilo. Lembre-se de novo, essa formatação correta vai causar uma boa impressão, a formatação confusa vai parecer que as suas ideias também são confusas e o e-mail pode valer como documento mais tarde. Então, cuidado com essa formatação do texto eletrônico, seja por e-mail, seja por smartphone. Então, às vezes você redige bem, mas o texto não vai justificado, vai com tamanho, com fonte diferente. A gente sabe que tem algumas fontes, por exemplo, que elas não combinam com o seu negócio, com o seu perfil profissional. Então, letras muito infantis, fontes coloridas, isso é desnecessário no meio comercial, né? E se você ainda não tem costume de escrever mensagens, peça para alguém olhar. Ela vai observar isso, do tamanho da fonte, da cor, da formatação. Então, alguém lendo vai ser uma sugestão, um guia, antes de você enviar e pode te corrigir, né? Porque a gente tem que pensar que a redação é uma competência que se aprende. Não é? Tem pessoas que têm o dom da escrita, mas a redação científica, a redação comercial, ela tem padrões, você vai aprendendo. É um treino. Então, é um treino e uma observação. Por isso que essas sugestões de terceiros são sempre bem-vindas. Você quer um exemplo dessa percepção do outro? Escrever em caixa alta, quando o pessoal escreve tudo em maiúscula. Então, você pode estar achando, na hora de escrever tudo com caixa alta, que está chamando atenção, porque geralmente é uma mensagem urgente, né? Tudo no meio comercial é urgente, mas está chamando atenção, está fazendo bonito, está destacando. Não, gente, na linguagem visual de mensagens eletrônicas, a caixa alta está gritando, a caixa alta está brigando. Então, você toma cuidado para não escrever tudo em caixa alta, que isso não é fazer bonito, mas sim causar uma impressão. Então, se a outra pessoa lê e fala, nossa, mas por que você está gritando? Se corrija, porque provavelmente está tudo em caixa alta, tá? Isso pode ser chamado de um vício digital até, porque a gente tem também os vícios de redação, vícios de escrita. É o que fala o tópico 6.3 do seu material, tá? Fala do quê? De chavões, olha que palavra diferente, né? Os chavões da área. Tem alguns estudiosos que chamam chavões de clichês. Talvez tenha ouvido já a palavra clichê em outro contexto. Quando uma pessoa fala algo que é muito óbvio, que é muito repetitivo, você fala, nossa, como você está sendo clichê. Né? Então, por exemplo, vai terminar um relacionamento e fala, o problema não é você, o problema sou eu. Isso é muito clichê, ou seja, é batido, tá? Então, chavão é algo que sempre está repetindo e que pode ter saído de moda já, tem a ver com uma variação linguística antiga. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, preste atenção. Eu falei de modismo, né? É bem isso, eu vejo o chavão como um modismo, que acaba tornando o texto repetitivo, mostra que a pessoa não tem criatividade, que não tem repertório de escrita. São sempre alguns batidos,
mas outros têm a ver mesmo com erro gramatical. Então, não é só uma questão de sentido e de estilo, mas às vezes uma questão de erro de português. Por exemplo, ouvimos através desta. A pessoa começa um e-mail, começa uma mensagem, um informativo. Vimos através desta informar que... Gente, isso é de um uso antigo, tá? Quando na era pré-internet, você realmente precisava enviar papel. E aí, por meio daquela escrita, primeiro que não é através quer dizer passar por, e você não está atravessando nada. Então, é por meio desta. E vimos é do verbo ver. Nós vimos, ontem nós vimos fulano na rua. Não, seria viemos do verbo vir. Viemos por meio desta. Gente, isso serve para uma comunicação formal de papel, em que a pessoa vai receber. E-mail é um meio digital moderno que não combina com esse tipo de introdução, né, no chavão. Então, troque esse viemos, que vimos está errado, viemos através está errado, por meio desta, né? Venho pela presente solicitar. É óbvio que é pela presente mensagem, não tem outro. De novo, isso era uma introdução de uma era em que não existia internet e que as coisas eram entregues à mão, né? Mesma coisa de você mandar um e-mail falando aos cuidados de, é só ela que vai receber, não tem o aos cuidados, porque não vai passar pela mão de outras pessoas. Então, tira esses chavões da sua introdução. Chamar de Vossa Senhoria é formal demais, às vezes eu recebo e-mail, Vossa Senhoria poderia me passar. Claro que na maioria das vezes, quem está me mandando, né, o emissor dessa mensagem, é uma pessoa que tem um pouco mais de idade e que se acostumou a escrever desse jeito. Mas você escrevendo no e-mail, por exemplo, causa uma disruptura ali entre a Vossa Senhoria e o e-mail, tá? Então, é formal demais e é um tratamento cerimonioso para autoridades. Se dentro de uma instituição, seja ela qual for, algum membro hierárquico mais alto, de hierarquia mais alto, pedir para ser chamado de Vossa Senhoria, aí tem a ver com o regulamento interno da empresa. Mas você não vai tratar assim outros só porque parece que está sendo educado. Não, você está extrapolando um pouco a linguagem formal, tá? Um chavão, né? Um chavão de despedida que a gente, como profissional, pede para não usar e justificar é difícil, porque você fala, por que eu não posso escrever fico no aguardo? Aí eu falo, olha, poder você pode, mas fico no aguardo também é gramaticalmente errado, né? No aguardo não é lugar para você ficar. Então, foi uma expressão que surgiu de uma forma errada, um achou bonito, o outro copiou, mas no aguardo não é um desfecho para comunicação, né? Você pode escrever fico à espera, aguardo, só aguardo como verbo, eu aguardo respostas, aguardo um retorno, mas não fico no aguardo e nem no aguardo. Isso é errado, tá? E para finalizar, eu chamo a atenção aí de uma lista de recursos de substituição que eu coloquei, algumas palavras para você melhorar o seu vocabulário e use quando você puder, tá? Não só no meio acadêmico, mas agora no meio, não só no meio profissional, mas no meio acadêmico também. Então, coloquei algo aí, mas na verdade essa lista ela não é completa, é só um exemplo para que você perceba que sinônimos são bacanas quando você não quer escrever sempre do mesmo jeito. Então, no lugar de caber, escrevo comportar, né? Na sala cabem tantas pessoas? Não, a sala comporta tantas pessoas. Sempre trocar o dar por fornecer, né? Fornecer informações no lugar de dar informações, fornecer recursos. Mas, professora, dar informações está errado? Não, nós não estamos falando aqui de erro, mas de uma substituição para que você não seja repetitivo. Então, no lugar de colocar sempre ver, veja isso, né? Manda um e-mail, veja esse anexo, veja tal coisa. Coloque a intenção, analise, avalie tal coisa, confira tal texto, certo? E eu deixei aí uma observação que eu gostaria de fazer. Nós falamos de neologismo, né, em uma das aulas passadas, que é aquela transformação, uma criação da palavra para poder satisfazer alguma situação contextual, que é o verbo experienciar. Eu tenho ouvido muito isso no meio corporativo,
que é você experienciar algo. Experienciar não existe, ainda não foi introduzido no dicionário, no vocabulário oficial da língua portuguesa, talvez um dia, mas até agora, experienciar é um neologismo puxado do inglês, que é o quê? To experience, ou seja, viver a experiência, vivenciar tal coisa. Então, principalmente no meio de marketing, quando você quer que o seu cliente viva uma experiência, tenha uma experiência agradável, estão substituindo por experiencie tal coisa. Então, evite esse tipo de neologismo, porque aqueles que conhecem a boa escrita vão saber que você se preocupou em não usar o que todo mundo vem usando, certo? Isso faz uma grande diferença também na sua comunicação. Então, fico por aqui. Até a próxima!